Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hã? Bom, hoje nós vamos fazer uma reflexão. Eu acho que eu vou pegar uma coisa diferente. Quem é que entrou aqui? Oi, Sotero, boa noite. Paz e bem. Tudo bem com você, Sotero? Mas como eu estava falando, hoje nós vamos fazer uma reflexão. Esses dias eu tenho tentado trazer umas coisas diferentes para vocês quando eu faço a reflexão, porque eu acho que a gente tem que pensar diferente de vez em quando. Às vezes eu acho muito interessante a necessidade que as pessoas têm de ficar com tudo na mesma forma o tempo todo. E isso é muito ruim, porque você acaba, vamos dizer assim, criando tamanho engessamento que as pessoas não conseguem ver a possibilidade de algo diferente. E isso é muito estranho, porque, de certa forma, a gente acredita numa pessoa que pensou muito diferente. Bernardo, Jesus é Deus, ele não pensa diferente. Jesus é homem também. E se você for ver, Deus revelou as coisas para os homens construíram algo em cima disso. E a partir disso, eles estagnaram aquele raciocínio. E Jesus vem justamente para trazer algo diferente. Como nós tivemos isso várias vezes. Cada vez que você tem um concílio na igreja, uma reunião para decidir alguma coisa, você pensa algo diferente. Quer dizer, nem sempre. Alguns concílios foram para resolver questões de doutrina. Mas, sem dúvida, o último concílio foi justamente para pensar algo diferente. E as pessoas ficam cada vez mais insistindo que nós temos que pensar sempre do mesmo jeito. O que me perturba profundamente, porque quanto mais eu avalio a fé, quanto mais eu mexo com a Sagrada Escritura, mais eu vejo que a gente deveria pensar diferente. A gente não pensa por algum motivo. A gente criou um negócio que tudo tem que ficar parado, quando na verdade isso não tem muita lógica, na minha opinião. Daqui a pouco, daqui a menos de 2 minutos, a gente vai começar a reflexão de hoje, né? Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, a leitura de hoje é imediatamente depois da leitura de ontem. Ontem nós fizemos a reflexão de caminhar nas adversidades, de continuar caminhando nas adversidades. E hoje a gente vai fazer um enfoque bem diferente. Mas a gente vai chegar lá. Né? A gente vai com calma, daqui a pouco a gente vai fazer, por favor, menos de 1 minuto para a gente começar a leitura, e aí a gente vai fazer um raciocínio à parte. Né? Como sempre, se alguém quiser participar, quiser falar, quiser trazer algumas coisas, a gente está sempre à disposição. Ah, Bernardo, eu vi a live depois, não tem problema. Mesmo que você tenha visto a live depois, se quiser, faz um comentário e eu respondo. Tá? Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo,
segundo Marcos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus, e eles o obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Marli entrou, o Marcelo entrou e agora a Gracinha acabou de entrar. Boa noite, paz e bem. Beijo, família. Sabe, essa leitura é uma leitura muito interessante, porque ela está encaixada com a leitura de ontem, né? E que eu falava, né, que às vezes você está nas adversidades e Jesus está caminhando contigo, que não é para você desistir, porque mesmo que pareça que tudo está acabando, você não deve desistir. Mas hoje a gente vê uma cena que é muito interessante. Jesus chegou em Cafarnaum, na Galileia. Bem, é óbvio que existia uma sinagoga em Cafarnaum, mas Cafarnaum não era propriamente uma cidade de judeus. A Galileia, inclusive, era território de pagãos. Então ali havia uma cidade com várias religiões, num local onde os judeus não eram a maioria, não eram a hegemonia. De fato, Galileia é praticamente a periferia de Israel. Já é um território mais ocupado por pagão do que por judeu. E Jesus, por algum motivo, observa, a gente está aqui no capítulo 1 de Marcos, ou seja, está no iniciozinho do Evangelho. Jesus está ali. E às vezes eu acho interessante porque as pessoas não conseguem entender essa realidade. A realidade que Jesus ele não se prendeu a um determinado esquema religioso, a uma determinada limitação. É muito interessante como hoje existem grupos que querem limitar. Não, tem que ser da religião tal, tem que ser da religião qual, quando na verdade todos nós deveríamos estar pensando mais no que nos une do que nos separa, como a gente costuma falar no movimento ecumênico. Dom Pedro Casaldaglia falava inclusive do movimento macroecumênico, porque ele achava que a gente tinha que trabalhar todas as religiões juntas. Sabe? Então ele vai a uma sinagoga num dia de sábado e ensina. Até aí, nada demais. Era normal que homens fizessem falas na sinagoga. E os grandes rabinos, ou rabi, né, rabinos, rabi é mais um mestre, não chega a ser um rabino. Eles falavam, era esperado isso. Em alguns casos havia mais de uma fala, e havia uma fala especial, mas
não era nenhum absurdo que existisse uma pessoa lá falando. Só que tem um detalhe que talvez as pessoas não tenham percebido. É quando fala assim: todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. E aqui é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Quem são os mestres da lei? Né? Deus deu 10 mandamentos para o povo de Israel. E eles fizeram a lei, com mais de 600 leis. E essas leis tinham muitos detalhes. E às vezes era necessário um certo conhecimento para interpretar as leis. E, bem, era difícil. E por isso havia um grupo de pessoas muito respeitados, que eram os mestres da lei, e normalmente eles ensinavam. Só que aqui existe um detalhe, porque o Evangelho é claro, as pessoas notavam que havia uma autoridade diferente. Ou seja, os mestres da lei ensinavam sempre do mesmo jeito, sempre usando as mesmas palavras, as mesmas estruturas. É mais ou menos como algumas pessoas ficam falando por aí, né? É muito comum eu ouvir isso de católicos. De protestantes eu nunca ouvi, mas de católicos é comum. A doutrina de 2000 anos diz isso. A doutrina é imutável. Não pode mudar a doutrina. Sabe, quando eu ouço um negócio desses, eu vejo um mestre da lei na minha frente. Aliás, eu vejo um mestre da lei rígido, porque eu acredito que até os mestres da lei da época de Jesus permitiriam alguma mudança, algum entendimento na lei. Bernardo, como é que você pode falar isso? Vou dar um exemplo para vocês. Um dos princípios mais sagrados da lei era o Shabat. No sétimo dia, no sétimo dia, eles descansavam e dedicavam esse dia ao Senhor. E nada deveria ser feito. Mas existe um princípio judaico que eu não vou falar porque eu não sei como se pronuncia e eu não vou desrespeitar o povo judeu falando uma coisa que eu não sei como se pronuncia. Mas o princípio diz o seguinte: a necessidade da vida adia o sábado. Ou seja, frente a uma situação de risco de morte, você pode não seguir o sábado. Ô, Roberta, boa noite, paz e bem. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, no sábado você não pode trabalhar, mas uma pessoa caiu no poço, está morrendo afogada. Você vai se mexer, vai jogar uma corda, vai descer no poço, vai dar um jeito de salvar essa pessoa. Você trabalhou. Mas isso não era considerado erro. Por quê? Porque o ensinamento do mestre da lei dizia: a necessidade da vida adia o sábado. Então, quando você vê pessoas extremamente rígidas, dizendo que a doutrina não pode mudar de forma alguma, elas estão sendo mais rígidas que os mestres da lei. Por quê? Porque apesar deles ensinarem as coisas sempre do mesmo jeito, da mesma forma, frisando que a lei, eles eram capazes de vislumbrar situações onde a lei não se aplicava. Mas o ensinamento de Jesus é diferente. Ele tem autoridade. E aí a gente fica pensando, por que esse ensinamento tem autoridade? Boa noite, diz a Roberta. Sabe, várias vezes eu pensei que ele tinha autoridade porque Jesus, sendo Deus, foi ele que criou a lei. Então ele não trabalha a lei às palpadelas, e sim com o entendimento de quem criou a própria lei.
quem criou os 10 mandamentos. Mas sabe, com o tempo, com a minha reflexão, que alguns vão dizer que é teológico, outros não, eu não sei, nem quero saber, porque isso não é importante. Mas com a minha reflexão, eu vi que eu estava errado. Porque, na verdade, não é por isso. Não é porque Jesus é Deus e foi Ele que criou a lei que Ele fala com autoridade. O real motivo é o que vem depois. Estava lá um homem acometido por um espírito mau. E esse espírito mau, quando deixou a pessoa, segundo o relato, deu um grito e balançou a pessoa. Para a gente que é médico, a gente fica pensando que isso é descrição de uma crise convulsiva. Talvez a pessoa fosse um epilético. Bem, Bernardo, mas está dizendo que é um espírito mau. Né? No povo daquela época, eles achavam que a doença era fruto de um pecado, e não raro havia um demônio, um espírito mau associado. Mais ou menos tem um povo que voltou a pensar isso recentemente. Você fica doente, o pessoal fala, Deus está te pondo à prova. Deus não faz isso. Mas tinha um espírito mau e ele reage à presença de Jesus. E aqui é muito interessante porque esse demônio, ele fala uma coisa que normalmente só os demônios falam. Olha aqui. Tu és o santo de Deus. É impressionante como os demônios reconhecem a divindade de Jesus, enquanto os homens não. Principalmente quanto mais nobre, quanto mais religioso é o homem, menos ele reconhece a divindade de Jesus. E, por outro lado, os demônios reconhecem a divindade de Jesus. E eu só posso pensar isso porque esses demônios queriam, na verdade, tentar Jesus com a tentação do poder. Mas Jesus vira e fala, cala-te e sai dele. Sabe, o que a gente está vendo nessa passagem? Primeiro, Jesus age com uma autoridade, cala-te e sai dele. Jesus ensina com uma autoridade, Jesus cura com uma autoridade. Ora, o que é comum nesse relato? Nas duas ações que Jesus tem, que demonstram autoridade, ensinar e curar, o que vocês veem? O que há em comum é que ele está servindo. Jesus serve ao homem tomado pelo espírito mau, tira o espírito mau e cura ele também. Jesus serve a sua comunidade ensinando a comunidade e levando a lei à sua plenitude. Inclusive no Evangelho de Mateus ele diz, não pensais que vim revogar a lei, mas vim levá-la à plenitude. Ou seja, Jesus se coloca servindo as pessoas. E se você olhar bem, boa parte da vida de Jesus é um testemunho de serviço. Boa parte da vida de Jesus é um testemunho de amor, mas sempre é um testemunho de serviço. E aí eu fico pensando como a gente, às vezes, está engatinhando na fé. Porque, na verdade mesmo, a autoridade de Jesus vem pelo serviço. Ele não tem uma autoridade especial porque ele ensina melhor que os outros, mas sim porque ele ensina de forma sensível. Ele vê a necessidade do seu povo e ensina o que ele precisa.
É mais ou menos o que a gente necessita hoje. Não adianta você pegar um sermão de 10 anos atrás sobre essa mesma passagem e ler. Ele não serve mais. Não adianta você pegar, nós estamos em 2024, eu vou pegar um sermão de 2018 sobre essa passagem. Ela não serve. Nós tivemos grandes mudanças nesses 6 anos. Aliás, se você pegar o sermão de 2021, ele está no meio da pandemia de Covid. Se o seu sermão for igual ao que você faria hoje, você virou mestre da lei. Você parou. Você não se preocupou com a sua comunidade. Outro dia, eu estava conversando com um grande amigo meu, o Padre Hermes, num grupo que a gente tem de WhatsApp, e uma pessoa se manifestou dizendo assim: eu não tenho Instagram, não tem como eu ver a live do diácono. E Padre Hermes imediatamente deu um jeito de pôr a live no YouTube para colocar no blog dele, o Eclesialidades. E a gente e depois ele veio fazer uma reflexão comigo e falou assim: se o povo clama, a gente tem que atender. E eu olhei, que coisa maravilhosa, porque para pensar como isso é fantástico. Esse testemunho é um testemunho próprio de quem é do clero. O clero só faz sentido se for para servir aos outros. Elisângela, boa noite, paz e bem, Elisângela, seja bem-vinda. O que eu quero dizer aqui? Só faz sentido você dar autoridade a alguém, se essa autoridade, se esse alguém se coloca a serviço. Mas, Bernardo, mas a pessoa pode ter um título, ele pode ser um diácono. É um título. É uma posição. Eu diria até que é uma posição eclesiástica. Mas não é uma atitude eclesial, não é uma atitude sinodal. Não é você estar atento às necessidades do povo. A autoridade vem quando você atende ao povo. Quantas vezes eu fico pensando como a gente está engatinhando nisso. Como a gente não notou ainda que é necessário que a gente admita que existimos para cuidar dos outros. Nenhuma pessoa é uma ilha. Alguém já falou isso? Eu não sei quem foi. Mas eu acho que a gente tem que entender que é mais que isso. Que nós temos que nos colocar a serviço um dos outros. Elisângela está mandando boa noite. Obrigado, Elisângela. Sabe, o que eu quero dizer com isso? Que o que nos dá o real trabalho, o real caminho nosso, é nos colocar a serviço. De vez em quando eu ouço assim: o diácono deve se esmerar no Cristo servo. Tá, eu acho lindo. Mas só o diácono? Eu acho até que a maior parte dos diáconos não se conforma ao Cristo servo. Não se coloca à disposição da comunidade. Não se dobra às necessidades do seu povo. A maior parte do clero não admitiu ainda que é necessário que nós entendamos que o nosso papel é servir as pessoas. Como, infelizmente, também a maior parte dos ministros não ordenados ainda não entendeu isso. Como talvez a maior parte dos líderes de pastorais, ou chefes de pastoral, ou coordenador de pastoral ainda não entendeu isso. Como provavelmente a maior parte dos pastores e pastoras também não entendeu isso. Porque, na verdade, isso é a contramão de tudo que se faz até pelo menos 1950. Até 1950 nós temos uma igreja baseada em autoridade, em estruturas cada vez mais hierárquicas, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Estou cansado de ver algumas pessoas fazerem questão de dizer que tem autoridade, eu mando, eu tenho essa autoridade, eu mando. E cada vez mais eu não me preocupo em dizer se eu mando ou não mando, e sim se eu sirvo ou não sirvo. Eu tenho certeza que o meu esforço de servir irá me dar mais espaço na minha comunidade de fé do que eu bater no peito e dizer: eu sou isso, eu sou aquilo, então eu mando. Entendem? Vamos nos conformar a Jesus. E se conformando a Jesus, sermos servidores um dos outros. Amém? E agora, nesse momento, a Lena acabou de chegar. Boa noite, Lena. Paz e bem. Mozinho está dizendo para eu mandar para você o link. Pode deixar que eu vou fazer. É exatamente isso. Está vendo, Mozinho? Serviço é assim. Hoje tem uma pessoa aqui que eu não reconheci, a Elisângela 0001. Seja muito bem-vinda, Elisângela. Todo dia, praticamente todo dia, às 19h30, eu faço uma live e todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. Inclusive, eu falo sempre. Poucas pessoas quiseram até hoje, mas se alguém quiser, em algum momento, Bernardo, eu quero conversar, eu quero falar sobre isso que você está falando, eu quero discordar. Pode ser, inclusive, o seguinte: Bernardo, eu acho que você está falando besteira, eu quero discordar de você. Fala, e você vai entrar na live. Eu vou dividir a tela, a gente vai conversar juntos, refletir juntos, pensar juntos sobre o assunto que for. Ah, mas você vai me refutar. Olha, eu vou dizer para vocês que eu já pensei assim. Eu vou dizer para vocês que eu já fui um homem que, se eu estivesse fazendo uma homilia e você me questionasse, eu iria fazer questão de mostrar que você estava errado e eu estava certo. Graças a Deus eu cresci na fé e às vezes eu vejo que isso não é um raciocínio bom, né? Isso pode ser um raciocínio, inclusive, errado. Então, tenha liberdade de falar. Se você quiser participar, tenha liberdade de participar. Eu garanto que eu vou ouvir você com o coração aberto. Bom, está na hora. Eu vou terminar deixando a minha bênção. Tá? E marcando com vocês o encontro amanhã, às 19h30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Falamos junto, né, mozinho? Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã às 19h30 a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.